Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Vozes do Sairé. Eu sou Maiane Belo, filha dessa região tão cheia de histórias e cultura. Aqui, em Alter do Chão, nesse solo sagrado, vivi e continuo vivendo experiências marcantes que ajudaram a moldar a Maiane que eu sou hoje. Fui rainha do Lago Verde por 12 anos, continuo atuando no Festival dos Botos como coreógrafa e há 16 anos que eu acompanho de perto a beleza e a força do nosso Sairé. Esse podcast tem como objetivo registrar e compartilhar as histórias de quem vive nesse território e faz parte da festa do Sairé e da Vila de Alter do Chão. E hoje eu tenho a honra de conversar com ela, que é jornalista, produtora, ativista sociocultural. Ela faz parte da coordenação da festa do Sairé, da manutenção do rito tradicional, e foi a rainha do Sairé do Boto Cor-de-Rosa aí por 8 anos, fez a sua grande despedida esse ano, depois de uma longa e linda trajetória. Estou aqui com Maria Eulália, mais conhecida como Maria do Sairé. Seja bem-vinda, Maria. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, rainha, porque eu continuo chamando ela de rainha, tá? É um prazer enorme estar aqui e logo estender esse agradecimento por tu estás fazendo esse trabalho, principalmente aqui no território, e dizer o quão é importante pessoas estarem dentro do território e mostrarem o rosto de quem realmente faz essa festa, de quem defende essa resistência aqui dentro do nosso lugar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E, Maria, pra gente começar, eu queria que tu falasse um pouco da tua história com o Sairé. Como é que começou tudo isso? Todo mundo sempre me pergunta sempre me faz essa primeira pergunta. Eu acho que o primeiro de tudo é falar que o Sairé, para mim, ele é uma mulher. Ele é uma mãe. Porque a minha mãe me iniciou no Sairé. Alter do Chão, ela é conhecida por ser uma aldeia matriarcal, porque as mulheres, elas têm o poder de deter esses conhecimentos e de ultrapassar a cultura e as gerações. Então, desde muito nova, minha mãe me iniciou no barracão do Sairé. Então, eu comecei lá no rito tradicional, onde é a minha casa hoje. Logo depois, eu fui me envolvendo com a dança, fui criando amor e essa paixão. E todas as vezes que eu fui iniciada em algo relacionado ao Sairé, foi iniciada por uma mulher. Professora Olenice, que me iniciou na dança com Brincando de Sairé, a minha mãe no rito tradicional, a tia Dalva. Então, quando eu iniciei tudo isso, eu entendi que o Sairé era mais do que um festejo, era mais do que uma festa. É uma herança que é deixada pelos nossos ancestrais, pelos meus avós, pelos meus bisavós, e que eu tenho, sim, a responsabilidade de salvaguardar, de defender e de prolongar por quanto tempo tiver que ser. Então, tu tens a tua mãe e essas mulheres como grandes referências para tua vida, para tua história com o Sairé. Hoje, dentro da manutenção do rito, como é que tu trabalhas no Sairé? Eu acompanho um pouco dos teus stories ali na época de Sairé e eu te vejo 24 horas naquele barracão e trabalhando de fato pela festa. A Maria vai para um lado, no dia da busca dos mastros ela tá numa grande correria. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esses bastidores aí, que às vezes não aparecem ali na TV, nos jornais, mas que são importantes, né? Porque é quem de fato tá ali fazendo a festa acontecer. Sim, primeiro de tudo é entender quando começou essa manutenção do Sairé. Nós tivemos a pandemia e nós sentimos que em algum momento nós precisaríamos fazer algo para que o Sairé não tivesse a paralisação como teve lá atrás, em 1963, em 43, porque o que acontece? O Sairé, ele é sobre a nossa história. O Sairé, ele já estava aqui quando as missões chegaram, então ele protege a existência do povo borari nesse solo, então nós temos a devida responsabilidade de proteger o Sairé também. Então a equipe de manutenção do rito tradicional surgiu na pandemia, onde nós entendemos que a gente não poderia parar. Porque o que acontece? O Sairé é a fé que move o povo, sabe? Então esse foi o nosso tema. Lá na época da pandemia, onde alguns dos nossos também faleceram. Então quando um grupo de jovens se reuniu para, eu digo jovens, mas nós temos alguns já idosos e também já adultos, mas eu digo que a juventude ela não está na nossa idade, mas sim no nosso pensamento. Então quando a gente se juntou
para montar a equipe de manutenção, nós pensamos justamente nisso, em salvaguardar, em ensinar e não deixar morrer, porque realmente é um legado, é continuação. E logo depois nós decidimos também fazer uma coordenação, e essa coordenação ganhou durante as eleições da coordenação do Sairé, e isso para a gente foi um presente único, porque nós estávamos tão nos bastidores, as pessoas estavam vendo que nós estávamos ali trabalhando e elas deram esse voto de confiança pra gente. Estamos indo para o nosso 3º ano e as pessoas percebem que a juventude, muitas vezes ela é olhada de uma forma diferente, mas ela é muito importante para dentro da sociedade, em especial para as tomadas de decisões. Estar nos bastidores é muito mais do que estar ali na frente das câmeras falando o que está acontecendo. O Sairé se tornou a minha casa por muito tempo e continua se tornando. Quando eu tive que tomar a decisão relacionada à minha despedida, que depois eu vou falar um pouco também, no começo foi um pouco doloroso, mas depois eu entendi o que me move, sabe? Como é que é estar perto dessas pessoas? Qual é a minha missão aqui? Eu acho que a minha missão é justamente essa, cuidar dessas pessoas. Não somente, muita gente fala da cultura, mas pouco se fala dos fazedores dessa cultura. Então, por que não cuidar desses fazedores? Toda a corte do Sairé é minha família. Então, eu passo 24 horas no barracão. E as 24 horas para as pessoas que acham que as mais cansativas, só que não são, sabe? É estar ali ouvindo, sentindo, acolhendo as pessoas, porque é o que eu sempre digo, a minha fé está ali dentro, sabe? E se eu não caminhar junto com eles, quem é que vai caminhar? Então é muito mais do que uma responsabilidade, é uma missão mesmo estar ali dentro. E eu adoro mostrar os bastidores. Eu amo o rosto das pessoas, as pessoas que fazem, as pessoas que não estão ali só em setembro, que estão ali durante o ano inteiro, fazendo reuniões, ensaiando as ladainhas e vivendo realmente o Sairé, que, como eu te disse, não é só uma festa, é uma herança. E para ti como jornalista, né, além de ter encontrado esse propósito, desse legado que vem da tua mãe, de cuidar do Sairé, também vem o lado jornalista, né? De registrar tudo isso. Sem dúvidas. Para ajudar a manter viva. Sim, sem dúvidas. Nos últimos anos a gente tem feito um trabalho muito forte com a questão de mídias sociais, mas principalmente de registros. Nós temos um site, nós temos 2 séries, temos Mestres Foliões, que é uma série que fala sobre as folias do Sairé e sobre os foliões. Inclusive nós fizemos, e alguns meses depois, um dos foliões, que era um dos mais idosos, que estava lá no Retorno em 1973, faleceu. Então nós temos esse registro, então foi muito importante para a gente e entender que são essas coisas que fazem a diferença. As pessoas, infelizmente, vão falecer, mas elas estão marcadas na história do Sairé, são inesquecíveis. E falando de fé, o que é Sairé, Maria? Fala pra gente. Ah, mana, não sei, olha. Eu digo que o Sairé, ele me mostrou na minha trajetória o quão é forte e o quão a gente necessita conhecer a nossa cultura e a nossa história. E que é isso que nos constrói. E que, como eu digo, que eu só sou eu porque muitos foram, sabe? A minha mãe sempre diz que, olha, Maria, pra tu tá andando agora, muita gente precisou correr. Nós fomos proibidos de falar do Sairé 43. Nós fomos proibidos de falar tudo que nós queríamos ou de viver a nossa festa. Então, todas aquelas pessoas que estão no céu hoje, ou aquelas pessoas que ainda residem aqui como encantados, elas fazem parte dessa história do Sairé e elas são o Sairé. Então, acho que o Sairé para mim é ancestralidade. Eu não consigo definir numa palavra porque ele é uma gama de coisas e ele passa desde o pequeno, desde a criança, que é quem salvaguarda os nossos conhecimentos, até o mais velho, que é quem passou esse conhecimento. Então, acho que o Sairé é continuação, sabe? É quem caminha, é quem está junto e ver o barracão cheio de pessoas que muitas vezes deixavam invisibilizado a parte do tradicional do Sairé, hoje tomando esse posto, sabendo que eu faço parte disso, para mim é uma das maiores realizações da minha vida. E eu acho que tu acaba se tornando uma grande referência. Eu até falei isso para Flávia também, que vocês, enquanto juventude, acabam puxando também a juventude de Alter do Chão. Quando que tu acha que começou esse movimento? Tu achas que vocês deram essa força para esse movimento acontecer? Sim, com certeza. Eu volto lá na pandemia e eu acho que tudo começou ali na pandemia.
quando nós entendemos que a gente precisa resguardar o sairé. Quando eu tinha 8 anos, uma professora que já ancestralizou, a professora Lenice, que foi quem também me iniciou na dança, me disse que as crianças elas têm o principal poder, o poder de salvaguardar a cultura e os conhecimentos. Então eu entendo que a criança é realmente alguém que vai prolongar isso. E vem da criança, do jovem, então por isso que nós trabalhamos nas escolas com o sairé, em especial no Notório Saber, com o professor Cassian. Então é de extrema importância nós estarmos inseridos nesses locais, não somente em Alter do Chão. A festa do sairé é de toda a região, em especial de Santarém, então nós precisamos estar inseridos nisso. Então ali na pandemia nós percebemos que a juventude tem passo fundamental durante essa caminhada. Flávia e eu, a gente tem um grande trabalho, principalmente voltado para o audiovisual. Porque hoje o audiovisual cativa a juventude. A gente vê as crianças e os adolescentes trabalhando com isso nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Então, por que não transformar nisso também em um instrumento de luta e resistência da cultura popular? Sim. Então, é isso que nós fazemos. Nós seguimos em frente e mostramos como nós podemos usar isso como uma arma benéfica para dentro da cultura. Então, hoje nós recebemos esse ano no Sairé muitos influenciadores reais que mostraram realmente o que é a festa do sairé, desde o tradicional, desde o religioso, do profano e do grande festival dos botos, mas mostrando realmente o que é a nossa existência aqui nesse território. Então a juventude tem esse passo essencial para a caminhada. A gente sabe que os anos vão passando, essa evolução vai chegando, e os desafios também, muito, né? E quais desafios vocês têm encontrado para manter o rito tradicional? Eu acho que um dos principais desafios mesmo é a falta de autonomia. Porque a comunidade agora que está retornando o sairé para suas mãos. E tem sido bem difícil por conta do poder público. Nós temos uma parceria muito boa, esse ano tivemos uma parceria muito boa com o poder público, mas nós sabemos que a festa do sairé tem que ser feita pelo seu povo, por quem conhece a festa, por quem sabe o que a festa necessita. Então tem sido um desafio. Tem sido um desafio também a valorização das pessoas que fazem o sairé, porque como eu te falei, muito se fala sobre cultura, é muito sobre se falar sobre a Amazônia, sobre essa grande floresta, mas não se falar de quem está aqui embaixo dessa floresta, de quem protege esse território. E nós protegemos o território pela cultura. A gente também enfrenta hoje muitas questões das mudanças climáticas, então isso também tem sido um desafio de nós conseguirmos nos reorganizar, de nós conseguirmos nos reformular, tanto da forma estrutural, quanto também na forma de como cuidar das pessoas que estão ali do barracão. Como se percebe, são muitos idosos, e esses idosos precisam de um cuidado a mais. Mas eu acho que o principal desafio disso tudo é, muitas vezes, a gente perder espaço onde nós queríamos ter. Maria, para ti, que participa tanto da parte religiosa quanto da profana, como é para ti viver essas duas dimensões? Primeiro, me fala o que é o religioso e o que é o profano, e depois me fala dessa tua experiência. Antigamente, o sairé já tinha um profano. Muita gente acredita que o profano seja o Festival dos Botos. Mas não, o sairé já tinham danças. Então, ele já tinha o Cruzador Tupi, já tinha a Pipira Brasileira, já tinha o Índio Borari, várias outras danças tradicionais aqui da nossa região. E isso se concretizava como profano, essas danças. E entendendo também que dentro do rito tradicional existe um profano, como quebra-macaxeira, o macucauá, e todas as danças que se fazem dentro do barracão. Afinal, o sairé é uma celebração conjunta com tudo o que acontece, com o real, com o encantado e com o sobrenatural. Dentro da festa do sairé, no rito tradicional, a parte religiosa significa os ritos que se entornam ao Divino Espírito Santo e à Santíssima Trindade. O símbolo, o arco do sairé, ele significa justamente isso, a Santíssima Trindade. Para o catolicismo, mas para o indígena significa várias outras coisas, como a lua, porque o sairé era uma festa de lua. Nós acreditamos que o sairé era uma festa de comunicação. Muita gente não entende, mas o sairé não acontecia só aqui em Alter do Chão, ele acontecia em vários outros lugares. Hoje ainda acontece, só com nomes diferentes, como em Oriximiná, como nas festas de São Benedito, como o Aiué e várias outras que circundam aqui no nosso território. Então a gente acredita nisso, que o sairé é festa de lua e ele faz com que a gente se comunique com os outros povos da região. Cada um povo da sua forma. Aqui em Alter do Chão nós resistimos bastante.
tendo em vista muito sobre a influência das missões que vieram e entendendo também que o Sairé foi paralisado, mas que com muita força, depois de 30 anos, um grupo de mulheres também se reuniu para resgatar esse Sairé. Então é de extrema importância que a gente entenda que o Sairé tem sim esses dois elos, ele é um sincretismo do católico com o indígena, do profano com o religioso. Tudo isso se transforma nessa grande festa que nós vivemos e é para todo mundo. Muita gente vem para cá, para o Terra do Chão, para pagar promessas no Sairé. Eu me lembro e me recordo de uma promessa que está sempre muito marcada para mim, que é a promessa da Dona Maria Justa, que foi guardiã do Sairé por muito tempo, o Saraipora. Ela participou e esteve presente no naufrágio do Sobral Santos e ela foi uma das sobreviventes e ela contava que quando ela sentiu que ela realmente iria falecer, ela disse que se ela se salvasse, ela iria carregar o Sairé durante a vida inteira dela até a sua morte. E ela se salvou e ela concluiu essa promessa. Depois falecida, mas hoje muito exaltada pela história de fé. E é por isso que eu te digo, o Sairé, ele ultrapassa gerações, ele ultrapassa a barreira. Ele vai do sobrenatural ao real, ele vai da floresta aos encantados, do símbolo à coroa a coroa do divino. E ele é muito sobre a gente, sobre o que nós acreditamos. Ali naquele momento, enquanto rainha do Sairé, depois de ter passado o dia inteiro no barracão, eu acredito que... Eu sempre falo que o movimento, a dança, o movimento, ele é vazio se ele for só apenas um movimento. Sim. Mas se ele for carregado de história, é outra coisa. Então, eu acredito que para ti, aquele momento ali em que tu entra dentro do Sairódromo, do Lago dos Botos, representando a rainha do Sairé, eu acredito que tu carrega toda essa história do teu povo, toda essa história dos bastidores, de luta. Fala pra gente. Ai, eu comecei a chorar porque é muito emocionante falar sobre isso, porque eu sempre acreditei que é muito mais do que só dançar. Sim. Sabe? Tu mais do que ninguém sabia disso. E entender que ali eu me faço morada de várias pessoas. Sabe? Desde aquela criança que sempre sonhou em ser o item, até aquela mulher mais velha que também queria ser o item, mas não teve oportunidade. Sim. Ou daquela mulher mais velha que salvaguarda o conhecimento e que tem intenção de passar. Realmente, eu me faço de muitas Marias. E tudo que eu sou hoje é de uma trajetória muito grande, de mulheres principalmente, que me ajudaram a ser quem eu sou. E esse ano foi bem especial para mim. Muito, porque me retornou muitas Marias que passaram pela minha vida. E dançar uma música que falava sobre Marias foi muito mais forte, porque são essas mulheres que constroem a minha história. Sabe? Entrar no Lago dos Botos, não somente com essas mulheres, mas sim com todo mundo que compõe o Boto Cor-de-Rosa, em especial artistas, indumentaristas, coreógrafos, alegoristas. É ser um conjunto, não é ser só Maria, sabe? Não é só ser só Maria Eulália. E muitas pessoas me falam que quando eu entro ali, eu me revisto de outra coisa. Parece que eu tenho... É um encantamento, é um encantado, é ancestralidade. Algumas pessoas já me falaram que é muito mais do que as pessoas acham que eu represento. É como se fosse uma entidade ali naquele momento. E eu vou te falar, eu tive muitos problemas com coreografia. Muitos. Porque o sentimento, ele me dominava tão forte, Maiane, que eu esquecia tudo. Tudo. E parecia que não era eu que estava dançando. Era como se eu tivesse translúcida, saído do meu corpo e tivesse outra pessoa ali. Então, depois todo mundo falava, ai Maria, tu não fez essa parte, tu não fez aquela parte. E eu sempre falava que eu fiz o que eu tinha que fazer. Sim. E que eu tenho certeza que eu representei alguém naquele lugar. E eu sempre digo que eu não danço para jurado. Eu danço para o meu povo. Eu danço para o meu povo que trabalha o dia inteiro, sabe? Que guarda o seu dinheiro para enfrentar uma fila, para entrar e para torcer por nós. É por esse povo que eu danço. Eu não danço por 3 pessoas que vão julgar como bem entende. Sabe? Eu danço pelo meu povo que sempre acreditou em mim.
E que, apesar de muitas coisas, ser rainha não é só ter uma coroa, é saber sustentar isso. E é saber entender que a coroa, ela não vem de pedras, ela vem de cultura. E o que a gente carrega na cabeça é isso. Na cabeça, na mente, no coração. O Sairé, ele faz parte da minha história e não tem como não falar de Sairé e não falar de mim, assim como não tem como eu falar de Maria e não falar de Sairé. E não falar de Rainha do Sairé, e não falar de Festival dos Botos, e não falar do meu povo, que é o que mais me orgulha, sabe? O meu povo que andou tanto para chegar até aqui, para ter autonomia sobre a festa, para ter autonomia sobre o seu território, e dizer que eu sou extremamente orgulhosa e honrada de fazer parte disso, de ter nascido onde eu nasci. É um grande legado, inclusive de outras rainhas também, né, que passaram pelo Cor-de-Rosa, pelo Tucuxi, mas me recordo agora da Leilânia também, que também tem um lugar muito importante aqui, continua continuou esse legado, né? E para falar sobre isso, durante esse teu processo de despedida, tu falaste muito sobre ser continuidade. Eu queria que tu explicasse para a gente o que é ser continuidade, Maria. Quem é daqui da região, em especial quem nasce em Alter do Chão, o nosso sonho é ser rainha. O nosso sonho é ser um item do Sairé, de ver aquela magnitude, aquela grandeza, os belos vestidos. Nossa, aquele luxo maravilhoso. E eu me recordo daquela menina de 7 anos, quando eu via várias meninas dançarem, com 12 anos, quando eu te via dançar. E imaginava a sensação de estar ali, porque para mim vocês eram super heroínas. Vocês não eram só alguém que dançava. Vocês estavam ali carregando aquele peso, mas eu não falo o peso do vestido, eu falo o peso da responsabilidade de estar ali e de incentivar e inspirar várias meninas. Por isso que eu sempre te digo que tu foi uma das minhas inspirações também, sabe? Assim como Leila foi, assim como Lene foi. Então são mulheres, sabe? Então, vocês me tornaram continuação também. Então, as meninas que estão hoje novas, vivendo e sonhando com isso, é entender isso. Sim. Quando eu entrei para o item Rainha do Sairé, eu sempre pensei nessa situação, Maiane. Sempre. Quando é que eu vou sair? Eu preciso sair em algum momento, porque eu preciso que as meninas voltem a sonhar com isso. Quando eu entrei, depois de um legado de mais de 12 anos da Leila, eu entendi que valia sim a pena esperar, sabe? Que vale a pena eu querer isso pra mim, eu queria muito isso, mas eu não queria que as meninas ficassem esperando. Então, quando eu escolhi sair com 5 anos. Só que aí teve a pandemia e eu não consegui dançar todos eles. Então, quando eu completei 8 anos, eu já sentia que era um momento. As pessoas nunca chegavam e falavam pra mim, Maria, você precisa sair agora. Não, muito pelo contrário. As pessoas, vocês têm que ficar mais 10 anos, mais 12, mais não sei quantos. E eu falava, não. Eu quero continuar. Eu quero continuidade, eu quero que as meninas voltem a sonhar. Porque quando a gente fica muito tempo em uma coisa, às vezes tem uma menina que tem ali os seus 19 anos que não consegue mais exercer esse papel. E eu pensava só nisso. Olha, se fulana de tal quer ser, eu já tenho 27, ela já tem 18, se eu ficar mais 5 anos, ela vai ter 20 e poucos anos. Como é que essa menina vai entrar? Porque tu sabes que pra mulher, a gente tem prazo de validade quando a gente entra no item. Com certeza. Isso todo mundo sabe, todo mundo entende. Sim. Sabe? Então eu só pensava nisso. E pensava principalmente na continuação que o próprio Sairé tem que ter na vida das pessoas. Porque quando as pessoas começam a conhecer o Sairé, elas precisam entrar lá no Festival dos Botos primeiro. Infelizmente é uma linha contrária, porque eu entrei no Rio Tradicional para me poder conhecer o Festival dos Botos. Hoje não. As pessoas entram no Festival dos Botos para conhecer a real essência do Sairé. E eu pensava nisso. Se a juventude entrar no Festival dos Botos, eu vou conseguir conduzi-las ao rito tradicional. Ok, é o caminho inverso, mas é o caminho que vai valer a pena e que vai fazer sentido para essas pessoas, para essa adolescência, sabe? Então, quando eu me tornei rainha do Sairé, eu pensava justamente isso, que eu seria continuidade, que eu não poderia parar ali. Que eu saio como item número 3, mas que jamais eu saio do Sairé.
entendendo que é muito mais do que só um espetáculo, porque nós não somos um show. Gostaria de lembrar isso, que as pessoas vêm para assistir o show, mas nós não somos isso. Nós não somos animadores de festa, sabe? Ali nós estamos resistindo em cultura, nós estamos resistindo em tradição, sabe? É muito mais do que só dançar, como nós já falávamos, sabe? Então é estar ali. Então, quando eu falo sobre continuidade, eu falo justamente isso. Continuar a caminhar. Paralisamos há muito tempo atrás e eu não busco mais essa paralisação. Estamos cansados e cansa às vezes, tu sabe disso. Nossa. Tu sabe que cansa porque não é nem pelo cansaço físico, é pelo psicológico, de quantas pessoas falam pra gente coisas ruins, quantos olhares nos sugam, mas a gente sabe que a nossa real missão é essa. E eu acredito que quando você está muito conectado com esse lado da história, com esse propósito de valorizar mesmo, né, de cuidar disso, então isso acaba gerando algumas discussões que ali dentro dos botos, às vezes a gente passa por chata, passa por, não precisa disso, mas eu acredito que está muito conectado a esse amor mesmo, né, porque é um amor tão grande por, não somente por estar ali no glamour, mas por falar da história, por representar isso de fato, né? E eu acho muito importante que tu continues sendo essa rainha. Por uma vez rainha, meu amor. Sempre rainha. Sempre rainha. Então, por exemplo, para mim, eu vejo que o festival ele me deu uma visibilidade muito grande, inclusive para eu estar aqui hoje, né, falando contigo, falando com a Dona Urbana, tendo esse espaço. Graças a Deus eu sou muito respeitada aqui, em todos os lados, seja lá no Cor-de-Rosa, seja no Tucuxi, e isso está relacionado ao trabalho que eu fiz. Então, para mim, você também é uma referência, a Flávia, ver o trabalho que vocês sempre fizeram, ver o lugar que vocês ocupam, é inspirador. Sim. E para essa dança também que eu acredito, né, que ela vem carregada de história. E eu queria que tu falasses assim, tipo, um momento que tenha sido um marco para ti. Tu consegue lembrar? Ai, mana, são muitos, né? Mas eu vou falar, dentro do rito tradicional, para mim, o que sempre me marca são duas coisas. Tanto o ritual de beija-fita, que a gente vai até a coroa do divino para fazer nossos pedidos e nossos agradecimentos, e quando as frutas dos mastros são distribuídas, sabe? Porque eu entendo que todo mundo que está ali dentro tem condições de comprar uma fruta, sim, mas as pessoas esperam as frutas dos mastros porque são abençoadas. Então aquele momento é a nossa relação do sagrado, é a nossa relação do real com o sobrenatural, de tudo que circunda a nossa cultura e a nossa vivência aqui em Terra do Chão. E dentro do Festival dos Botos, acho que para mim esse ano marcou muito para mim a minha despedida. E representando muitas Marias, fazer uma parte da música em Libras, para mim, foi um marco na minha história, porque foi uma homenagem à minha professora Lenice, quem me iniciou, que era também professora de Libras, intérprete, e quando eu comecei a fazer, eu sentia muito ela, sabe, ali naquele lugar e olhando para mim, e acho que imaginando, eu realmente tenho orgulho de você. Sabe, então isso marcou muito pra mim e eu acho que vai marcar sempre a minha história estar no Sairé, sabe, e eu ter me proposto a fazer isso, porque quando a gente começa a fazer isso, Mai, a gente sabe que vai levar muito do nosso tempo, muito da nossa história. Então foi uma parte da minha história, uma parte da minha vida, e eu nunca quero apagar isso, porque faz parte de mim. E o Sairé é um presente para mim, o Festival dos Botos idem.
E eu quero seguir nessa caminhada, continuar na missão que eu tenho que continuar. Muitas pessoas não queriam que eu saísse do item Rainha do Sairé, achavam que eu precisaria ficar mais um tempo, mas acho que para tudo tem um limite e a gente tem que ser gentil com as pessoas, mas ser gentil principalmente com nós mesmos e entendermos quais os nossos próximos passos. Hoje eu me dedico mais ao rito tradicional, à coordenação da festa, buscando essa autonomia para o meu povo e resgatando o Sairé para a mão do povo Borari. E pra gente encerrar, infelizmente, porque essa aqui, meu filho, ela Mano, fale bem, meu nome significa isso, tá? Eulália significa comunicativa faladeira, mana. Mas é muito bom ouvir pessoas que carregam tanto conhecimento quanto a Maria. Então, pode falar, fale muito sobre o Sairé, fale muito sobre a sua história, porque você vai continuar sendo inspiração e às vezes a gente é inspiração para pessoas que a gente nem imagina, né? E pra gente encerrar, Maria, que mensagem tu deixa hoje aqui no Vozes do Sairé? Eu acho que, primeiramente, esse nome, Vozes do Sairé, ele é muito importante porque o povo Borari ele conta a sua história através da oralidade. Poucas pessoas escrevem sobre a nossa história. Ou o que escrevem, às vezes, é só do seu pensar, nem é do que nós falamos realmente. Então, trazer a voz, a nossa oralidade, a nossa música, que está sempre presente no nosso sangue, no nosso pensamento e no nosso coração. O Sairé, ele perpetua por muito tempo, mas ele só perpetua por pessoas como você, que tem a responsabilidade de salvaguardar essa cultura, por pessoas como eu, que entendem que cada caminhada nós não podemos fazer sozinhos. Nós precisamos do coletivo para ir à frente. Por Borari é conhecido muito por isso, por ser resistente. E a festa não é diferente. A festa é resistência. A festa é muito mais do que uma festa. A festa está no nosso sangue. Quem ainda não conhece o Sairé, sempre recomendo a vir, mas a viver o Sairé e entender que o Sairé, ele não é um show. O Sairé, ele é vivência. O Sairé, ele é imersão. Não adianta a gente ver ali na televisão, mana, não é aquilo. Você precisa estar aqui. O Sairé circunda a fé, circunda a abundância, circunda sentimento real, sobrenatural. E que o Sairé nunca morra. Que ele permaneça nos nossos corações. E que apesar daquelas pessoas que já ancestralizaram, o nosso resgate é o mesmo. A nossa resistência é a mesma. Então, eu agradeço por ser quem eu sou, por ter nascido onde eu nasci, por ter vivido o que eu já vivi, mas acima de tudo eu agradeço pela continuação que eu serei. E, claro, para a nova rainha do Sairé, que vem aí, não sabemos ainda, né, quem vai ser a nova rainha do Sairé, do Boto Cor-de-Rosa. Que mensagem, Maria, que tu deixa para essa nova rainha? Ai, meu Deus. A mensagem para ser corajosa, porque dentro desse mundo do Festival dos Botos acontecem muitas coisas e por muito tempo eu me via com a vontade de desistir, mas entendendo que eu tinha uma missão além daquilo, sabe? Então, seja corajosa, seja gentil, mas acima de tudo entenda que rainha não é estar no pedestal. Rainha está no meio do povo, porque um povo só respeita pessoas que estão consigo e que lhe escutam. Eu acho que por todo esse tempo, eu sempre fui muito respeitada, muito amada e odiada pelas duas nações, porque eu sabia ouvir e sabia respeitar. Todo mundo que está ali tem um trabalho minucioso e tem uma importância dentro de todos os eixos. Então, ser rainha é isso. Seja uma rainha consciente de que a humildade são os passos que você caminha e que ninguém caminha sozinho. Existem muitas pessoas que nos circundam e elas circundam nos regendo, orando por nós, e agradeço a essas pessoas. E que ter o reinado solo é muito chato. Então, eu conheci muita gente durante essa vida de Festival dos Botos e acredito que essa nova rainha também vai viver isso e que ela possa seguir essa caminhada acreditando em si e entendendo que é muito mais do que dançar. É sobre sentir, sobre viver e é sobre continuar passando isso de geração para geração,
força, mana, coragem, principalmente determinação, porque vão te querer te derrubar. Vão querer. Mas a gente só cai quando a gente quer cair. Quando a gente não quer, a gente permanece em pé. E você permaneceu por muito tempo. Você sabe bem disso. Então, todas nós somos muito mais do que mulheres. Somos super mulheres. Mulheres que passaram por muitas situações, mas que entendem que ninguém mais do que a gente sabe o que nós precisamos. Com certeza, Maria. Nossa, tô falando assim, parece que passou um filme aqui na minha cabeça. E quero te agradecer por tudo, por essa fala tão importante, por ter aceitado esse convite, porque eu acredito muito que isso aqui vai alcançar muitos corações, muitas pessoas. E isso faz parte do teu propósito, do meu, de compartilhar a nossa história através da nossa dança, através da comunicação, através, enfim, de todas as formas que a gente puder comunicar a nossa história. E eu te agradeço muito por isso. Obrigada a você por essa oportunidade. Obrigada por tornar esse sonho realidade, porque eu sei que é muito difícil a gente colocar para o papel, mas é muito mais difícil a gente executar. Então, muito obrigada por ter essa responsabilidade de levar a nossa voz aos outros lugares. Você, sem dúvidas, é uma mulher que sempre buscou isso. E eu acredito muito nisso, então, meus devidos agradecimentos em meu nome, em nome do meu povo, e que o Vozes seja muito mais do que vozes, seja muito mais pessoas, sejam muito mais histórias a serem contadas e que isso não pare por aqui e que vá muito adiante. Muito obrigada. Obrigada. E assim encerramos mais um episódio do Vozes do Sairé. Nos próximos episódios vamos seguir ouvindo novas histórias, outras trajetórias importantes e celebrando essa festa que é tão maior do que a gente imagina. Até a próxima!